Olha, parei, pior que foi minha última partida. Quem tem que escutar isso é o Sombra. Marcou, estreou e se despediu no mesmo jogo. Teve uma lesão na coluna, ficou quarentenado. Mas até hoje não esqueci. No mesmo jogo. É a lesão do lateral do Hamburgo. Você não foi o único. Se quiser tudo certo aqui. Beleza? Isso aí. Amigos dos Inquietos, vamos falar aí da Copa União de 1987, competição que reuniu os grandes clubes do futebol brasileiro, que mudou praticamente o futebol brasileiro. Mas vamos falar propriamente de dentro de campo. Por quê? Porque o Flamengo foi o campeão da competição. Até hoje tem a discussão entre Flamengo e Sport, quem é o verdadeiro campeão brasileiro daquele ano. E nós vamos conversar com o craque da competição da Copa União de 1987, que hoje é o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, que na época era Renato Gaúcho. Tudo bem, Renato? Tudo bem? Tudo certo? Na época era o Renato Gaúcho, mas continua sendo o Renato Gaúcho, Renato Portaluppi. Sou gaúcho e sou Portaluppi também, então tudo qualquer certo. Renato, conte um pouco para nós, para os inquietos lá da Uniriter, um pouco da história desta competição. O Flamengo, Zé Carlos, Jorginho, Edinho, Leandro Leonardo, Andrade, Ailton e Zico, Renato, Bebeto e Zinho, era uma seleção. Como é que esse grupo foi formado? Como é que se deu todo esse grupo grande, que era uma seleção que conquistou em cima do Internacional a Copa União? Nós tínhamos um grupo muito bom, muito forte, muitos garotos aparecendo também. Era até difícil para o próprio Carlinhos, que era o treinador, escalar o nosso time. Para falar a verdade, nós nem começamos bem aquela Copa União, nós começamos mal o campeonato. Mas aos pouquinhos a gente foi se acertando, fomos crescendo na competição, fomos eliminando grandes adversários e chegamos a um título onde muita gente acreditava no Flamengo antes de começar a competição. Mas no início da competição não, porque nós tínhamos, como eu já falei, começado mal. Mas depois cada jogador em sua posição foi crescendo, o grupo foi fechando ainda mais e foi uma grande conquista, porque eu lembro inclusive que na semifinal contra o Atlético tinha a melhor campanha, não havia perdido. E quando não podia perder, ele perdeu para o Flamengo, os dois jogos, tanto no Maracanã como no Mineirão. Pois é, o técnico do início da competição era o Antônio Lopes, né? Vocês vindo uma derrota no Campeonato Carioca para o Vasco. E como é que foi aqui esse momento de turbulência no início da competição? Com o Antônio Lopes e também já chegando o Carlinhos para comandar a equipe. O Flamengo, por ser um clube de uma massa muito grande, né? Acredito que uma das maiores do mundo, a maior do Brasil. Qualquer coisa que não aconteça do jeito que a torcida quer, sempre tem uma turbulência, né? E nós havíamos perdido o título do Campeonato Estadual para o Vasco e teve a queda logo depois do Antônio Lopes e o Carlinhos assumiu. Era um ex-jogador, uma pessoa que trabalhava no clube, conhecia muito bem o clube, conhecia muito bem o nosso grupo. Ele se identificou bastante com a gente, ele trocava bastante ideias com o grupo. Talvez isso aí tenha sido o sucesso do nosso grupo. Então é o que eu falei, ele pegou o grupo, no início nós não estávamos tão bem, mas durante a competição, que o mais importante, nós crescemos, chegando ao título. E a relação do Renato com aquele grupo de jogadores? Porque eu lembro que teve uma pequena crise até em relação ao individualismo do Renato naquela época. Não foi bem assim. Nós tínhamos um esquema de jogo onde praticamente eu, o Bebeto e o Zico, nós tínhamos uma liberdade lá na frente para criarmos e para a gente fazer os gols. Então, muitas vezes o lateral adversário, ele apoiava bastante sem a marcação. Então, as pessoas queriam que eu voltasse. E eu falei que eu não teria condição de voltar para marcar o lateral e naquele esquema que a gente jogava. E chegar lá na frente e fazer a jogada e os gols. Mas nada demais, simplesmente uma conversa, foi tudo resolvido. Continuei jogando da forma que eu via jogando, com o Zico, com o Bebeto solto lá na frente. Tanto é que, basicamente, 90% dos gols somos nós três que fizemos. Então isso foi fundamental naquele campeonato. E, inclusive, ao término daquele campeonato, ganhei a bola de ouro como o melhor jogador do futebol brasileiro em 87. É verdade, uma competição que ficou marcada e você foi escolhido o melhor da competição. Como é que é isso para você? Eu acho que é o prêmio máximo, né, para o jogador de futebol, além do título,
que é o mais importante, sem dúvida alguma. Você ter sido escolhido o melhor jogador do futebol brasileiro, naquela minha geração, naquele ano, nós tínhamos muitos craques jogando no Brasil, grandes jogadores em todos os clubes, e de repente tinha sido meu primeiro ano que eu havia jogado no Flamengo, jogado ao lado do meu grande ídolo, que é o Zico, e ter conquistado a bola de ouro como o melhor jogador do futebol brasileiro. Então aquele ano para mim foi fantástico, com o título e considerado o melhor jogador. O jogo que marcou a arrancada para o título, na sua opinião? Se eu não me engano, foi um jogo até contra o Santa Cruz, no Maracanã, se eu não estou enganado, onde nós ganhamos o jogo de 3-0. Mas é difícil você falar qual o jogo da arrancada, entendeu? O importante é que aquele grupo se encontrou dentro e fora do campo, onde nós tínhamos aí praticamente 70% do nosso grupo, 80% do nosso grupo eram jogadores a nível de seleção brasileira. Então, no momento que a gente acertou o esquema de jogo também, nós começamos a atropelar todo mundo, conseguimos praticamente uma sequência muito grande de vitórias, e chegando à semifinal e à final do campeonato e ter conquistado aquele título. Então acho que o mais importante de tudo foi aquele grupo, ele se encontrou durante o campeonato e a partir daí ninguém mais segurou o Flamengo. Então vamos falar um pouco dessas finais, né? Tanto contra o Atlético Mineiro, também contra o Internacional. As duas partidas contra o Atlético, principalmente aquela do Mineirão que você fez o terceiro gol, o gol da vitória, uma partida complicada, Mineirão lotado, como é que foi? Foi muito complicada porque nós tínhamos vencido o Atlético por 1-0, o gol do Bebeto no Maracanã, e fomos jogar contra o Atlético. O Atlético era considerado a melhor equipe do campeonato, tinha tido até então a melhor campanha, Mineirão lotado, nós colocamos 2-0, o gol do Bebeto e do Zico. E ainda no primeiro tempo, acho que foi o Paulo Roberto, o lateral do Atlético, foi expulso por uma entrada violenta no Zico. E aí, de repente, a gente cedeu um pouquinho durante o jogo e o Atlético chegou ao empate. E aí as coisas ficaram pretas, né? Porque o Atlético mesmo com jogador a menos, 2-2, Mineirão lotado, empurrado pela torcida deles. E aí sobrou aquela bola no meio de campo que eu pensei que... Nós tínhamos errado muitos gols, né? Eu lembro até hoje que o Zico havia chamado a atenção várias vezes do próprio Bebeto, eu também, porque ele teve várias chances de matar o jogo e não matou. Não que não quisesse, mas por ele de repente não estar tão concentrado assim, né, como deveria. E aquilo, o Atlético cresceu na partida, chegou ao empate e estava buscando o terceiro gol, que era o gol que tirava o Flamengo da competição. Na reação do Atlético chegou a dar uma insegurança no time? Porque sempre no segundo tempo o próprio Zico saía, né? Porque ele não tinha condições de jogar os 90 minutos por causa do joelho dele. Eu lembro que aí pela metade do segundo tempo ele saiu até um pouco bravo, ele passou por mim e ele estava bravo porque o Flamengo havia cedido o empate. E eu lembro até hoje que eu falei para ele, fica tranquilo, Zico, fica tranquilo. Aí ele saiu e aí eu acho que pelos 37, 38 minutos por aí, sobrou aquela bola no meio de campo, falei, agora é o último pique, porque o campo estava muito pesado, estava muito cansado, como todo mundo, né? Desgaste daquele campeonato, e aí foi aquela arrancada fatal, fazendo o terceiro gol, aquilo tranquilizou todo mundo e a gente conquistou a vitória e, consequentemente, a ida para a final contra o Internacional. E depois dessa final contra o Inter, primeiro jogo aqui no Beira-Rio, você recém-saído do Grêmio, e depois calando aqui no Beira-Rio um empate, 1-1, e depois lá no Maracanã a vitória em cima do Internacional, do gol do Bebeto. Eu lembro que o primeiro gol do Bebeto aqui foi 1-1, eu fiz a jogada, eu driblei 1 ou 2 marcadores, cheguei no fundo, nós tínhamos essa jogada muito forte, eu tanto pela direita como pelo lado esquerdo, e eu sabia exatamente onde o Bebeto sempre se encontrava, conversava bastante com ele, com o Zico, no momento em tal lugar, eu cruzava a bola em tal lugar e vice-versa e tal. Então ele sabia exatamente como se colocar e eu sabia quase sempre onde ele estava. E foi nessa jogada que eu driblei, encontrei ele, como sempre, dentro da área, ele fez aquele gol, depois o Internacional empatou, mas levamos a decisão para o Maracanã e lá no Maracanã é difícil segurar o Flamengo. Lá a gente conquistou a vitória e o título. A importância dessa competição para você, da conquista desse título, até hoje?
Não tem preço, né? Um título não tem preço, principalmente se tratando de um campeonato brasileiro. Onde algumas pessoas até hoje julgam aquele campeonato. Eu acho que não por estar naquele grupo, estar no Flamengo, podia ter sido um episódio desse num outro clube que eu nem estivesse. O título você ganha dentro do campo, entendeu? Na época as pessoas que não tinham nada a ver com o futebol, ou tinham e não entendiam nada, gostavam de dar um pitaco, entendeu? Até por nós, no momento que nós somos campeões, e o Sport foi campeão lá, havia aquele consenso entre o Clube dos 13 que quem ganhasse ali seria o campeão. Então o Flamengo foi. Mas nós, mesmo assim, o grupo, nós pedimos, na época era o Márcio Braga, o presidente do Flamengo, nós pedimos para deixa a gente jogar contra eles também. Mas no fundo, o nosso presidente estava certo, porque eu não acho justo você ganhar uma competição, com todo respeito, na segunda divisão e de repente você ter que disputar com um time da primeira divisão, onde o time da primeira divisão, obviamente, enfrentou os adversários muito mais fortes, entendeu? Mesmo assim, nós queríamos jogar contra o Sport. O presidente falou que não, porque ele tinha um acordo no Clube dos 13. Então, o futebol se ganha dentro do campo, na minha concepção, na concepção de qualquer jogador do Flamengo, do próprio torcedor, enfim. Não existe dúvida, o Flamengo foi campeão porque conquistou o campeonato dentro das quatro linhas. Mesmo alguns incompetentes da CBF falando que o título não é do Flamengo, e eu usei a palavra certa, alguns incompetentes. O Flamengo o título é do clube que ganha dentro do campo, dentro das quatro linhas, e não no tapetão. Certo. Isso foi Renato Portaluppi, campeão pelo Flamengo em 1987, campeão da Copa União. Renato, obrigado. Valeu. Um abraço. Um abraço. Agora deixa eu te contar a história, ele falou que me marcou. Acho que já era assessor. Mas Eu não posso mentir. Em 2011, lá no... parece que ele estreou